Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor coloca em comunhão para lermos, que se encontra no livro de Ezequiel capítulo 12. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde, à vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti, à vista deles, a parede, e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás, e cobrirás a face, para que não vejas a terra. Porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel, e fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora, de dia como para mudança. Então à tarde escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei, à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos, e o príncipe que está no meio deles levará os ombros e as escuras, os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela, o rosto cobrirá, para que com seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Querido irmão, querida irmã, você já se sentiu como se ninguém estivesse ouvindo? Já tentou alertar, avisar, clamar, mas só encontrou olhares vazios, corações duros e respostas frias? Pois saiba que Deus conhece bem essa sensação. Ele também fala, Ele também avisa, Ele também espera, mas muitas vezes encontra um povo rebelde. É isso que está acontecendo neste poderoso texto do livro de Ezequiel. O Senhor está falando com seu profeta, e mais do que isso, está colocando Ezequiel como um sinal vivo, um teatro dramático diante do povo de Israel. Eles não escutavam mais as palavras, então Deus transforma a mensagem em ação visível, como se dissesse: já que não ouvem, talvez enxerguem. Mas será que hoje é diferente? Eles têm olhos, mas nada veem, têm ouvidos, mas nada ouvem. Quantas vezes Deus está falando com a gente, mas a correria da vida, os problemas, as distrações, tudo isso nos torna surdos e cegos para o que Ele quer nos dizer. Não é que Deus se calou, é que nós estamos desligados. Ezequiel vivia no meio de um povo rebelde, e quantas vezes nos sentimos assim também? Vivendo em uma geração que já não respeita mais a palavra, que trata as advertências divinas como alarmes falsos. Mas Deus não muda, Ele continua alertando por amor, e a palavra dEle nunca falha. O Senhor manda Ezequiel fazer as malas, abrir um buraco na parede, carregar seus pertences em público, cobrir o rosto, tudo isso para mostrar o que estava prestes a acontecer com o príncipe de Jerusalém e com o povo de Israel. Imagine a cena: o profeta em silêncio, quebrando a parede de sua casa e saindo à noite com uma trouxa nas costas.
O povo olhando, perguntando: o que você está fazendo, Ezequiel? Era Deus dizendo: estou dando mais uma chance. Preste atenção, vejam com os olhos, sintam com o coração. Talvez você, como Ezequiel, também tenha sido colocado por Deus como um sinal no seu trabalho, na sua família, no meio dos seus amigos. Você está ali para brilhar no meio das trevas, para ser um reflexo do reino de Deus, mesmo quando ninguém parece entender. No passado diziam que os profetas só falavam de coisas distantes, mas agora eu mesmo estou dizendo, tudo vai se cumprir em breve. O povo achava que as advertências dos profetas eram coisa para o futuro, algo tão distante que não precisava se preocupar. Mas o Senhor deixa claro, o tempo está se esgotando. E querido ouvinte, essa mensagem continua viva hoje. Não dá mais para viver como se nada estivesse acontecendo. O mundo está em convulsão. Os sinais estão aí. Guerras, desastres, maldade aumentando, o amor se esfriando. E mesmo assim, muitos continuam vivendo como se o amanhã estivesse garantido. Mas Deus está dizendo, gandelar-me falso. Não é pregação exagerada, é realidade espiritual. É o meu amor tentando te alcançar antes do juízo, mesmo no meio do castigo. Deus sempre preserva um remanescente. Ele diz que alguns escapariam da morte para testemunhar às nações sobre os seus pecados, para que reconhecessem que Ele é o Eterno. Isso nos lembra que, mesmo nos momentos difíceis, há graça. A propósito, há uma chance de recomeço. Se você está passando por desertos, dificuldades, perdas, talvez Deus esteja permitindo algo assim para te despertar, te sacudir, te chamar de volta. E mesmo se tudo parecer desmoronar, lembre-se, Ele guarda os seus, Ele protege os que o amam, Ele sustenta os que reconhecem sua voz. A nossa resposta: ainda é tempo de voltar. Querido irmão, essa mensagem é um convite, um chamado urgente para parar, olhar ao redor e se perguntar: estou ouvindo a voz de Deus? Será que estou agindo como o povo rebelde, insensível aos sinais? Ou estou disposto a me render e obedecer? Não espere mais. Não diga amanhã, o tempo é hoje, o chamado é agora. Não endureça o coração. O Senhor está te chamando com amor, com paciência, mas também com firmeza. A palavra de Deus não volta vazia. Ele não lança advertências ao vento. Tudo o que Ele disse se cumprirá. A pergunta é: estaremos preparados? Ezequiel foi fiel, obedeceu mesmo sem aplausos, mesmo sendo mal interpretado. E você? Vai se levantar como uma voz firme no meio de uma geração surda? Não tenha medo de ser um sinal de Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Você pode ser o Ezequiel da sua casa, da sua escola, da sua rua. Ainda que os olhos ao seu redor estejam fechados, continue sendo luz. Oração. Senhor Deus, Pai eterno e amoroso, hoje ouvimos Tua palavra e ela nos sacudiu por dentro. Não queremos ser como o povo que tinha olhos, mas não via, ouvidos, mas não ouvia. Não queremos viver como rebeldes que ignoram os Teus sinais. Perdoa-nos, Senhor, se temos fechado os olhos para a verdade, se temos tratado Tua palavra como um alarme falso, se deixamos para depois o que deveríamos ter feito agora. Dá-nos um coração sensível, disposto a obedecer, mesmo quando ninguém mais entende. Queremos ser como Ezequiel, fiéis, obedientes, dispostos a carregar a Tua mensagem com coragem, mesmo que isso custe nossa comodidade. Sustenta-nos, Senhor. Fortalece os que estão cansados. Restaura os que se desviaram, acorda os que estão dormindo e salva os que ainda não Te conhecem, que possamos ouvir Tua voz, ver Teus sinais e responder com fé, entrega e santidade. Deus seja louvado. Amém.